Fala galerinha do YouTube, eu sou o professor André Duarte Índio para mais uma dica de física. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre cinemática, tranquilo? O que seria cinemática? Cinemática seria, digamos assim, a parte da física que ela se preocupa, que ela estuda, digamos assim, o movimento, tranquilo? Ou seja, a cinemática ela está preocupada com o movimento dos corpos, movimento das partículas. Ah, como assim? Por exemplo, um carro em movimento. O que a cinemática está interessada? Na velocidade, na posição, na aceleração, no tempo que um veículo leva para chegar a algum certo local. Ou seja, é isso que a cinemática estuda. A cinemática ela é a parte da mecânica, tá, digamos assim, que ela está preocupada com o movimento. Mas a cinemática, galera, ela só está preocupada com o movimento, não o que causou o movimento. Então, conceitos de velocidade, conceitos de aceleração, conceitos de tempo, nós vamos abordar nesse vídeo aqui. Tranquilo? Vem comigo. Bom, pessoal, vamos lá. Então, primeiramente, a gente tem que ter uma ideia do que seria movimento, tranquilo? Por exemplo, vocês sabem me definir o que é movimento? Por exemplo, eu agora, será que eu estou em movimento? Sim ou não? Né? Acredito que a grande maioria de vocês vai falar assim, pô, você está parado, então você não está em movimento. Mas eu falo o seguinte, exatamente agora eu posso estar em movimento. Eu posso estar em movimento em relação a você. Eu posso estar em movimento em relação a um carro lá na rua. Eu posso estar em movimento em relação a qualquer coisa. Por exemplo, eu nunca posso afirmar que uma partícula está em movimento ou não se não for dado um referencial. Tranquilo? Geralmente, no nosso caso, o referencial é a terra, é o chão. Tranquilo? Mas cuidado com isso. Por exemplo, eu realmente estou em repouso, eu estou parado, por exemplo, mas agora eu comecei a me movimentar. Para lá e para cá, para lá e para cá. Eu estou em movimento em relação ao chão? Estou. Mas eu estou em movimento em relação a essa fita aqui que está na minha mão? Não, por quê? Porque conforme o tempo passa, a distância entre a fita e eu aqui, ó, não varia. Ou seja, o movimento depende de um referencial. A gente nunca pode afirmar que uma partícula está em movimento ou não, se não for dado um referencial. Geralmente o referencial é o chão, beleza? Bom, pessoal, uma outra ideia que a gente tem que ter também é a ideia de posição. Por exemplo, posição. Quando a gente anda numa estrada, numa BR, numa rodovia, geralmente a gente vê escrito quilômetro 90, né? Quilômetro 100, quilômetro, como está aqui no caso, quilômetro 135, quilômetro 15, quilômetro 13, ou seja, o quilômetro 135, como está aqui, quer dizer que a gente andou 135 quilômetros? Não. Quer dizer que nossa velocidade é de 135 km por hora? Também não. Simplesmente que a gente está passando, né, no quilômetro 135, numa posição de uma estrada. Então, simplesmente isso indica a posição, aonde você passou ou aonde você enguiçou. Por exemplo, se a gente enguiça aqui no quilômetro 135, a gente vai ligar para o reboque e vai falar o quê? Pô, meu camarada, eu estou enguiçado na BR-060 no quilômetro 135, aonde o cara vai te pegar? No quilômetro 135, tranquilo? Então, simplesmente isso indica a sua posição, beleza? Bom, pessoal, vamos definir aqui uma grandeza, tá? Chamada de velocidade escalar média, tranquilo? Velocidade escalar média nada mais é que uma variação de posição, ou seja, a distância que você andou dividido pela quanto tempo você levou, ou seja, variação de posição dividido por variação de tempo. Nos vídeos posteriores nós vamos definir o que é velocidade média. Velocidade escalar média é uma coisa, velocidade média é outra coisa, velocidade média é vetor. Por enquanto vamos nos ater à velocidade escalar média. Então, velocidade escalar média nada mais é do que a distância que você andou e quanto tempo você levou, definido por essa equaçãozinha aqui, ΔS sobre ΔT, ou seja,
espaço, né? Distância por tempo. Se distância for dado em metros e tempo em segundos, a unidade de velocidade média é o metro por segundo. No Sistema Internacional de Medidas é o metro por segundo. Porém, existe o quilômetro por hora, que é usual aqui no Brasil, existe o centímetro por segundo, existe o milímetro por segundo, tanto faz. Se eu não me engano, nos Estados Unidos, se eu não me engano, acho que é milhas por hora, ou seja, nada mais é que distância, espaço, variação de posição por tempo. Então, essa é a definição de velocidade média, beleza? Bom, galera, vamos lá. Eu quero que vocês entendam perfeitamente o que significa esse conceito de velocidade escalar média. Velocidade escalar média é a variação de posição, variação de espaço por variação de tempo, tranquilo? Ou seja, quanto que o cara andou e quanto tempo ele levou. Eu quero que vocês percebam o seguinte, que velocidade escalar média é simplesmente uma média de velocidade. Não quer dizer que o cara andou com essa velocidade o tempo todo. Por exemplo, nos 100 metros rasos, vamos supor que um atleta tem velocidade média, digamos aí, de 10 metros por segundo. Quer dizer que ele andou o tempo todo em 10 metros por segundo? Não, tranquilo? Simplesmente isso é uma média de velocidade. Vamos supor que eu tenha uma velocidade, digamos, de 1 km por hora. Tranquilo? Se o cara manter essa velocidade constante, né, durante 1 hora, ele vai andar 1 km. Tranquilo? 1 km por hora corresponde a 1000 sobre 3.600 metros por segundo, porque 1 km corresponde a 1000 metros e em 1 hora tem 3.600 segundos. Se a gente simplificar esses valores e multiplicar cruzado, a gente vai chegar nessa regrinha aqui, ó. Ou seja, para passar de quilômetro por hora para metro por segundo, a gente divide por 3,6 e para passar de metro por segundo para quilômetro por hora, a gente multiplica por 3,6. Beleza? Bom, pessoal, e para a gente aqui quase finalizar a nossa videoaula, quero falar um pouquinho também sobre velocidade instantânea. Bom, para a gente estudar velocidade instantânea, a gente tem que recorrer a uma ferramenta, né, uma ferramenta matemática chamada de cálculo de limite. Mas eu vou dar só uma ideia bem básica, bem intuitiva, tranquilo? Velocidade instantânea é o limite da velocidade média, ou seja, é o limite de ΔS sobre ΔT quando o tempo ele tende a zero, quando o tempo é muito pequenininho. Por exemplo, se você está no teu carro, 100, 120, 130, aí você dá aquela olhadinha rápida para o seu velocímetro. Pum! E está marcando 132 km por hora. Qual a sua velocidade média? 132 km por hora. Aí você dá uma reduzida, né, freia um pouquinho, aí você dá aquela olhadinha rápida de novo para o seu velocímetro, está marcando 80 km por hora. Qual a sua velocidade instantânea? 80 km por hora. Tranquilo? Então é isso que é velocidade instantânea. É aquela velocidade que você olhou ali na hora. Por exemplo, pardal eletrônico. Pardal eletrônico marca velocidade média ou velocidade instantânea? Velocidade instantânea. Tranquilo? Então fica a dica. Beleza? Vamos fazer um exercíciozinho só para a gente poder fixar um pouco essa matéria. Vamos lá, vem comigo. Bom, pessoal, vamos lá. Dá uma lidinha nessa questão aí. Quem quiser pausar o vídeo para ler a questão, né, dá um pause agora e depois vem me acompanhando aqui. Bom, a questão fala o seguinte. Um estudante, ele vai fazer um concurso, né, um concurso público, eu acho, e ele vai sair da casa dele, certo? E ele quer manter uma velocidade média, vou chamar de VM aqui, ó, de 60 km por hora. Tranquilo? E ele quer fazer o percurso da casa dele até o local aqui de prova em 1 hora. Ele quer fazer no intervalo de tempo de 1 hora. Pessoal, se ele vai andar com uma velocidade média de 60 km por hora, tranquilo? Em 1 hora, pô, ele vai andar quanto? 60 km. Bateu dúvida, vem aqui no cantinho e faz, ó. Velocidade média é a variação de espaço ou variação de tempo, correto? Então, velocidade média 60 igual variação de espaço, vou chamar de ΔS, e o tempo de 1 hora. Multiplicando cruzado,
a gente já percebeu aqui que a variação de espaço que ele vai andar vai ser de 60 km, tranquilo? Nem precisava perder tempo nisso. Mas enfim, então a distância da casa dele até o local de prova é de 60 km. O grande problema foi o seguinte: quando ele veio andando, quando ele andou 10 quilômetros em 10 minutos, ele percebeu que ele tinha esquecido o documento dele. Então o que ele fez? Voltou para casa. Voltou para casa, pegou esse documento rapidinho com a mãe dele, dali mesmo já deu um cavalinho de pau voltando. A questão pede o seguinte: qual a nova velocidade média que esse cara tem que ter, tranquilo? Para ele ficar dentro do tempo, para ele chegar ainda lá em 1 hora, o que ele já tinha previsto, tranquilo? Bom, quando ele retorna, ele tem que retornar esses 10 quilômetros aqui que ele andou. Quando ele retorna esses 10 quilômetros, ele ainda tem que voltar depois dos 60. Então, ele vai andar agora, na nova situação, 70 quilômetros. Então, o que ele anda? 70 quilômetros. Tranquilo? Só que ele já gastou 10 minutos. Então, quanto que resta para ele? 50 minutos, tranquilo? Então, o novo tempo dele aqui vai ser de 50 minutos. Só que a gente tem que passar isso para hora. Então, ó, basta a gente pegar os 50 e dividir por 60, tranquilo? Para me dar esse valor em hora. Pronto. Agora é só resolver. Facão nesse zero, quem restou? 70 sobre 5/6 da hora. Tranquilo? Não precisa dividir não, deixa assim mesmo. O que eu faço? Mantenho de cima, multiplico pelo inverso de baixo. 6 sobre 5. Então vai ficar 70 vezes 6, acredito que é 420, sobre 5. 420 sobre 5, se você for numa calculadora ou fizer no cantinho, você vai ver que vai achar 84 quilômetros por hora. Beleza? Fica a dica, um grande abraço, até a próxima, galera!